Venho a ti, Senhor Jesus, rendendo o meu coração. Ouvi mais uma vez, ó Pai, minha oração. Como um sacrifício vivo, eu me entrego a ti, Senhor. Vem encher-me do teu fogo e teu fervor. Vem, Jesus, vem dominar sobre mim. Vem, Jesus, eu me rendo para ti. Vem, Jesus, vem dominar sobre mim. Vem, Jesus, eu me rendo para ti. És minha alma e meu corpo, toma controle, ó Senhor. Tira o que não te agrada e preencha-me com seu amor. Quero ser um crente compreensivo, cheio de misericórdia, com sentimento pelos outros, sem nenhum fingimento. A ti dedico a minha voz, quero louvar-te no Espírito, glorificar teu santo nome, Jesus. Quero servir-te com alegria, como serviu-te o rei Davi, em todo tempo e circunstância, minha luz. Vem, Jesus, vem dominar sobre mim. Vem, Jesus, eu me rendo para ti. Vem, Jesus, vem dominar sobre mim. Vem, Jesus, eu me rendo para ti. Vem, Jesus. Deus abençoe. Assim como Moisés dedicou toda a sua vida a Deus, é muito importante no nosso meio pertencermos a Deus, assim como Davi dedicou a sua vida a Deus. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e junta a congregação, tu e Arão. E falai a rocha perante os seus olhos, e dirá e dará sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha e darás a beber a congregação e os seus animais. O Senhor falando isto a Moisés. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, por aventura tiraremos água desta rocha para vós? Com um tom de nervosismo. Moisés. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus animais,
O Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me creste a mim? Deus triste falar isso com vocês. Porquanto não me creste a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso, não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas da Maribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Agora eu peço para vocês poderem prestar atenção a isto. Só estes versículos deste capítulo mostra toda a nossa vida cristã. Estão a perceber? Vai mostrar que nós não somos nada, mas dependemos da redenção de Deus. Agora, não sei se irmão e irmã já parou para pensar por que Satanás queria o corpo de Moisés? Depois da sua morte em Deuteronômio, no último capítulo, nos últimos versículos, por que Satanás queria tanto o corpo de Moisés? Moisés não era homem comum, como qualquer homem. Moisés era instrumento de Deus para realizar milagres diante de Faraó. Ele foi um instrumento usado por Deus. Mesmo sendo servo tão fiel no final da sua jornada, Moisés desobedeceu a Deus em vez de falar à rocha como Deus tinha ordenado. Ele, em sua frustração, bateu nela um ato de desobediência que lhe custou-lhe caro. Moisés foi proibido de entrar na terra prometida. O homem que dedicou a sua vida, década após década, a Deus. O homem fiel, mas por causa da sua desobediência, Deus disse: falai para a rocha. Mas por causa da frustração que Moisés tinha com o povo desobediente, rebelde, Moisés não falou a rocha, não fez o que Deus disse. Em vez de falar para a rocha, ele bateu. Mas Deus, como queria honrar a sua palavra, permitiu que a rocha tirasse a água. Está percebendo? Permitiu que a rocha tirasse a água. Mas Deus não era obrigado a tirar água, porque Moisés não fez exatamente o que o Senhor disse. Em vez de falar, ele bateu 2 vezes na rocha. Desobedeceu. Isto custou-lhe muito caro. Muito caro. O homem que dedicou a sua jornada. Então, eu espero que pense nisso. Depois da década da liderança, de fé e de luta pelo povo, Moisés teve que assistir à sua maior vitória à distância. Tinha que assistir à sua maior vitória à distância. Mas o que aconteceu depois da morte de Moisés é mais integrante no livro de Deuteronômio. O que aconteceu depois da morte de Moisés nos mostra que o Senhor mesmo enterrou Moisés. O próprio Senhor é que enterrou Moisés. E ninguém até hoje sabe do seu túmulo. Deus tomou para si a responsabilidade de sepultar o corpo daquele que tanto o serviu. E muitos não sabem onde foi sepultado Moisés. Mesmo diante da desobediência que Moisés teve, Deus, Ele mesmo disse: não, eu mesmo que vou sepultar este meu servo.
Está a perceber isto como é profundo? Depois da desobediência que lhe custou caro a não entrar na terra prometida. Mas o Senhor disse, eu vou suportar sozinho meu servo. Hein? Ninguém sabe até hoje onde está o filho. Então Deus tomou para si a responsabilidade de sepultar o corpo de quem está do servir. Então, aí, igreja, para vocês saberem, começou uma batalha pelo corpo de Moisés. No livro de Judas, no seu versículo 9. Nos mostra um confronto entre Arcanjo Miguel e Satanás. A discutir sobre o corpo de Moisés. Judas nos explica isso. Satanás tinha suas razões. Ele tinha suas razões para poder levar o corpo de Moisés. Alguns estudiosos, não é, da Bíblia, acreditam que Satanás queria usar o corpo de Moisés para uma idolatria. Por quê? Porque o povo de Israel mostrava que já tinham esta inclinação. No meio, a saída da terra, do Egito para a terra prometida, tiveram uma idolatria. Então Satanás, se levasse o corpo de Moisés e fizesse uma idolatria, acreditaria ele que muitos povos de Israel iam idolatrar Moisés. Porque ele foi um grande líder. Ele poderia fazer isto. Satanás sabia muito bem. Quando nós reparamos em Mateus capítulo 17, Moisés aparece diante de Elias durante a transfiguração de Jesus Cristo no monte. Isto significa que Moisés foi de alguma forma elevado ao céu. Ele foi de alguma forma elevado ao céu. Então, Satanás, em sua astúcia, poderia tentar evitar este momento. Ele poderia tentar evitar este momento, assegurando o corpo de Moisés e impedindo o seu retorno ao reino celestial. Ele poderia usar isto, porque Deus precisava do corpo de Moisés. O corpo de Moisés não poderia ser enterrado com nenhum homem, porque ainda tinha mais uma missão. Amém. Está percebendo? Ainda tinha mais uma missão. Nas duas testemunhas de Apocalipse 11, em Israel, para trazer o povo de Israel de volta ao conhecimento da verdade. Então, Satanás sabia. Eu disse que não, deixe-me frustrar o plano de Deus. Tentou fazer isto. Então Moisés apareceu com Elias. Elias é outro também que não foi enterrado, também foi transfigurado, foi transladado. Então, duas pessoas que foram transladados e Deus tinha um plano com eles. Por isso eles vieram na transfiguração de Jesus Cristo. Então Satanás, ele poderia usar o corpo de Moisés para fazer tudo que ele poderia fazer. E tendo em conta que Moisés era um grande líder, muita gente se deixa levar pelas lideranças. Chegamos até a idolatrar os homens de Deus. Então, Deus não queria isso. Então, agora, o que aprendemos com esta batalha espiritual? Que o arcanjo teve. Primeiro, a primeira lição. Isso nos mostra que a verdadeira adoração pertence somente a Deus. O inimigo sempre tentará desviar a nossa atenção, seja com ídolos, coisas materiais, ou mesmo com figuras da liderança. Moisés era grande líder, mas não era para ser adorado. Estamos vendo? Moisés era um grande líder, mas não era para ser adorado. E esta batalha nos mostra que o Deus sempre ele é o centro da atenção. A segunda lição é sobre o poder da graça de Deus. Nesta batalha que o anjo
Miguel teve com Satanás. Então, nos mostra que o Deus é o sobrepoder da graça. Moisés, como qualquer outro ser humano, cometeu os erros e falhou. Ele desobedeceu diante daquilo que Deus disse que ele poderia fazer. Moisés cometeu erro. Assim como um ser humano comete seus erros. Ele falhou, desobedeceu a Deus e pagou o preço não entrando na terra prometida. Mas mesmo nos seus erros, Deus permaneceu fiel a ele, não é? A batalha pelo corpo de Moisés lembra-nos que, apesar das nossas falhas, a graça de Deus é maior. Apesar das nossas falhas, só com o exemplo de Moisés, apesar das nossas falhas, a graça de Deus é maior. Deus perdoou Moisés não por ele ser perfeito, não, mas porque o coração de Moisés era fiel. Nós falhamos não é porque não somos fiéis, não. Às vezes nós colocamos a armadilha para nós cairmos no erro. É aí quando nós reconhecemos, digamos, Senhor, perdoa-me. Não foi meu plano. Paulo disse, o pecado que eu não queria, este cometi. Mas não significa que somos infiéis, somos fiéis. Então, significa que Deus perdoou Moisés, não é? Deus lhe perdoou, porque ele não era perfeito, né? Deus não era perfeito, mas porque o coração de Moisés era fiel. Isso nos lembra que, por mais que Satanás tente nos causar, ou acusar dos nossos erros, o sangue de Jesus Cristo nos cobre. Não somos definidos por nossas fraquezas. Nós, nem você, não é que ninguém é definido ou determinado por causa da sua fraqueza. Não! Mas pela redenção que encontramos em Cristo Jesus. Você pode ser fraco humanamente, mas isso não define o seu caráter. Você pode ser uma coisa que não tem interesse diante dos homens, mas isso não define. Não, Senhor. Mas pela redenção que encontramos em Cristo Jesus. Por isso que a salvação não depende de nós, depende do nosso Redentor. Ele é que pode redimir o seu povo. Ele nos redimiu no Calvário com o sangue da cruz. Agora, vamos encontrar ainda mais a terceira lição. A terceira lição mais importante é sobre a soberania de Deus. No final, Deus tem a última palavra na sua vida. Não é o pastor que determina, mas Deus é que tem a última palavra na sua vida. Não é um profeta que determina o que você é, mas Deus é que tem a última palavra. Satanás pode trazer tantos erros seus, todas as suas falhas pode trazer ao vivo, mas Deus é que tem a última palavra. Amém. Moisés diante dos seus erros, mas Deus é que teve a sua última palavra. Estão a perceber? Satanás pode tentar interferir, acusar, destruir, mas ele nunca conseguirá frustrar o plano de Deus. Assim como Deus protegeu o corpo de Moisés, assim ele também nos protege em nossas lutas diárias. Estão a perceber? O inimigo pode nos atacar, tentar nos desviar, mas quando estamos sob a proteção de Deus, não há poder que possa nos derrotar ou nos separar do amor de Deus. A humildade. Por exemplo, nós vamos encontrar a humildade do arcanjo Miguel. Miguel, aquela batalha que ele houve com Satanás, também nos ensina algo muito profundo. A luta de Miguel, o arcanjo, com Satanás sobre o corpo de Moisés. Aí nos mostra algo muito profundo. É aí onde você, como cristão, precisa perceber e ver como batalhar pela fé. Escute. Miguel, mesmo sabendo de ele ser um ser tão poderoso, o Miguel é o anjo mais poderoso. Mesmo ele sabendo que ele é o anjo mais poderoso, tem poder mais que Satanás, não usou a sua própria força para confrontar Satanás.
Isso você vai encontrar em Judas, versículo 9. Ele não usou a tua força para confrontar Satanás. Não confiou em sua posição como arcanjo, mas confiou no nome do Senhor. Ele diz assim: o Senhor te repreende. Não diz eu te amaldiçoo. Não diz que eu te repreendo. Mas diz o Senhor te repreende. Confiou em nome de Deus. Isto mostra que nós, em qualquer batalha que nós temos, não desafia Satanás. Diz que o Senhor te repreende. Satanás, o Senhor te repreende. Não é eu te expulso em nome de Jesus. Quem é você? Eu tenho autoridade sobre isso. Não. Quem tem autoridade é Deus. Diga-lhe, Satanás, o Senhor te repreende. Saia. Doença, o Senhor te repreende. Saia deste corpo. Amém. Qualquer dificuldade que você tem, diga que o Senhor te repreende em nome de Jesus. Saia deste corpo. Isso mostra que nós não dependemos de nós mesmos. Não a nossa força, mas a força dele. Estão a perceber? É a força dele. Confie no Senhor porque a vitória é dele. Agora, a vara, aquela vara de julgamento, não era a vara de Moisés. Aquela era a vara de Deus. Se você observar Moisés, ele tomou aquela vara e levantou assim. As moscas vieram. Quando Moisés levantou a vara, as moscas vieram sobre o Egito. Ele estendeu sobre as águas e elas se tornaram em sangue. Era a vara de julgamento de Deus. E aquela mesma, entenderam? Aquela mesma vara foi com ela que ele feriu a rocha. Uma rachadura apareceu no lado da rocha. As águas fluíram da rocha. Agora, aquela rocha era Cristo Jesus. Aquela rocha que Moisés bateu representava Jesus Cristo. Representava Cristo. Era o julgamento de Deus. No dia em que deles comerdes, nesse dia, feriu a Cristo no cavalo e pagou aquela amargura morte agonizante. Nenhum homem nunca poderia descrever o que foi, ou nunca descreverá. Ali Deus colocou todo o julgamento divino sobre ele e feriu no lado quando ele saiu do seu lado água e sangue e o Espírito para a nossa redenção. Quando Moisés bateu a rocha, saiu água para salvar seu povo. Representava Cristo, que também ele poderia ser crucificado e poderia lhe furar. Não é? E aí saiu sangue e água para poder salvar a sua igreja. E hoje somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, como as pessoas fazem isto? Toma uma mensagem, né? Diz assim. Frequentemente se diz, foi ali onde ele tirou o aguilhão da morte. Foi onde Paulo disse, ó morte, onde está teu aguilhão? A morte tinha um ferão, é assim, uma vez, mas quando Cristo no cavalo tirou o aguilhão da morte, aleluia. Ou quando penso nisto, ele tirou o ferão da morte para mim e você é todo o ferão da morte. Paulo disse, quando eles iam decapitá-lo na prisão romana, ele disse, morte, onde está o teu aguilhão? Apontou para o cavalo e foi lá que Ferão foi removido da morte. A sepultura, onde está a sua vitória? Ele disse, mas a graça de Deus nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus. Escute, voltando a Moisés. Irmão e irmã, se alguma vez quis ser sincero, é agora. Diz, depois de todos os meus zelos em mostrar
O que eu quero é a razão pela qual eu trouxe esta mensagem brevemente. Que Deus mostrou aí que Ele é misericordioso. Tá entendendo? Deus mostra que Ele é misericordioso. Moisés cometeu seus erros. Um grande homem como ele. Então, quando Josué subiu, ele ia cometer os seus erros também. O Josué, quando subiu, ia cometer seus erros. Escute bem aqui. Mas Deus disse a Josué: como fui com Moisés, assim serei contigo. Mas Moisés teve erro. Ele disse: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não é isso que ele disse? Agora, olha Deus, não há dois. Apontando as escrituras diretamente para mim. Como fui com Moisés, assim terei contigo. Escute, não olharei nos teus erros. Deus não olhou nos erros de Moisés, mas esteve com ele. Deus esteve com ele. Ele sabia que esta hora viria. Agora está aqui. Vem diretamente de volta outra vez, porque Deus nunca pode retirar-se disso. Se você é filha de Deus, filho de Deus, mesmo no seu zelo, Deus vai te tirar da porcaria. Está vendo? Pela fé sois salvos. Quantos sabem disso? Hein? Homens bons oraram sobre você. Quantos pregadores bons pregaram para você? Você tem que ter a sua própria fé pessoal para a salvação. Isto é certo. A sua própria. Não importa quantos bons sermões você ouça. Quantas igrejas boas quais vocês já pertenceram. A sua própria fé pessoal é que te salva. Amém. Não é o pastor Germano que vai te salvar. Cada um vai ser salvo através da sua fé em Cristo Jesus. Não importa onde você está, é a sua fé que te salva. Estão entendendo? É a tua fé que te salva. Você pode criar, não importa se você é alto, baixinho, não importa se você é gordo, magrinho, não importa quantos erros você cometeu na sua vida, a redenção é para filhos de Deus. Está vendo? A redenção é para filhos de Deus. Não é mais nada. Nós temos que crer em Cristo Jesus. Então, o profeta ele fala do sangue de Jesus Cristo. Ele diz: toma a mais baixinha das prostitutas. O sangue de Jesus Cristo vai tomar aquela puta que você vê que essa não tem interesse lá na Rua Araújo. Aquela, a mais desprezível de todos. E faz dela uma dama, faz dela uma santa. Não é? Ela toma um contrabandista de bebidas alcoólicas de qualquer lugar. Ele pode levar alguém que toma cocaína, que vende cocaína. E Deus faz dele um cavaleiro santo. Estão entendendo? Amém. Por isso que diz: não julgueis. Se queremos julgar, tem que ser julgado pela norma da palavra de Deus. Estão entendendo? Eu sempre falo: quando você ver o teu irmão no erro, não atire pedra. Não, estende a mão. Amém. Diga: irmão, no lugar onde eu quero ir, onde está o Senhor Jesus Cristo, eu desejo ver o irmão também. Não, mas eu não presto. Vamos orar. Deus é que presta. Amém. Eu também não presto diante de Deus. Amém. Aqui ninguém é santo mais que ninguém. Eu sempre pergunto: levanta a mão, você que acha que é santo e será salvo pela tua graça sozinho. Você não pode. Mas Ele, o Senhor é que restaura a vida de cada um de nós. Nós temos o exemplo de Moisés. Moisés matou o egípcio e fugiu. Satanás poderia usar isso. Poderia usar isso. Mas Deus não fez isso. Reparou a graça. Estamos vendo?
reparou a graça. Então, irmão, isso para dizer que não importa quantos erros cometeste na vida, vamos aprender a batalhar pela fé.